Pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso curso de Cálculo 3. Esse vídeo marca a entrada na terceira e última parte do curso. Nós vamos falar hoje sobre a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é uma ferramenta bastante útil para a resolução de equações diferenciais ordinárias, porque ela tem uma propriedade de conseguir converter o problema da EDO, a equação diferencial, numa equação algébrica facilmente resolvível. Posteriormente, a gente vai precisar fazer um processo de inversão na solução dessa equação algébrica para que a solução da equação algébrica possa ser transformada na solução da EDO. Tá? Então nós vamos falar desse assunto ao longo desse vídeo e ao longo dos próximos vídeos, provavelmente até quase o fim do curso. Esse assunto da transformada de Laplace é um pouco mais longo, vai requerer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado de vocês, tudo bem? Então vamos lá, a definição da transformada de Laplace está escrita aqui no quadro. Então eu começo com uma função f definida nos números não negativos, definidas de 0 até mais infinito. A transformada de Laplace dessa função f de t é definida por essa expressão que aparece aqui. Então, essa é a simbologia que nós vamos empregar. L é de Laplace, então a transformada de Laplace de f é uma função que depende de uma nova variável, então eu estou chamando a variável da função f de t, a variável da transformada de Laplace estou chamando de s, definida por essa integral imprópria. Como é que se calcula uma integral imprópria? Através do limite. Então, a integral imprópria aqui de cima pode ser reescrita em termos do limite. T agora é um número real. Esse número real, então, eu posso avaliar essa integral. Essa integral é própria, tá? É uma integral normal, uma integral definida normal. A gente calcula essa integral, o resultado vai ficar dependente desse parâmetro t maiúsculo, e nós vamos depois calcular o limite, fazendo t tender para infinito. Se esse limite existir, nós dizemos que para esse valor da função s, do parâmetro s, existe a transformada de Laplace de f. Tá? Então, para todos os valores de s positivos, onde essa integral é convergente, a gente diz que temos a transformada de Laplace da função. A gente, na verdade, vai ver que na maioria dos casos, nos casos mais simples que a gente vai abordar, a transformada de Laplace de uma função é uma nova função com um domínio diferente, muitas vezes. Tudo bem? Então, só para começar, vamos resolver um caso simples, que é o caso de calcularmos a transformada de Laplace da função exponencial de AT. Tá? Será que essa transformada de Laplace existe? Como eu disse, como trata-se de um limite, esse limite pode ou não existir. Eu quero saber para que valores de S esse limite existe. Eu quero calcular essa transformada e determinar para que valores de S esse limite existe. Então, a transformada de Laplace da exponencial de AT, aplicando a definição, que é a única coisa que eu sei fazer até o momento, vai ser dada pelo limite, quando t tende para infinito, da integral de 0 até t, da exponencial de menos st vezes a exponencial de at dt. Note que a integral é calculada em relação à variável da função original. A função original é a minha função exponencial de at nesse exemplo. Essa exponencial de menos st sempre existe pela definição da transformada de Laplace, então eu preciso calcular essa integral. Esse produto eu posso escrevê-lo da seguinte forma. Vamos focar na integral e depois nós voltamos para calcular o limite. A integral de 0 até t da exponencial vai ficar assim, ó. Já somando, tá certo? Esses expoentes, eu fico então com a exponencial de menos s menos a, fazendo uma substituição aqui, ó. U igual a menos s menos a t, eu tenho que du é igual a menos s menos a dt, e essa substituição me permite verificar que essa integral é menos 1 sobre s menos a, aqui vai ficar exponencial de u, 1 sobre S menos A
aparece por causa desse menos S menos A que está aqui, exponencial de menos S menos A, t, calculado de 0 até t grande. Substituindo então os limites de integração, que eu vou ter, eu tenho aqui menos 1 sobre S menos A, que multiplica a exponencial de menos S menos A, t grande, menos a exponencial de 0, que é 1. Agora veja bem, pessoal, eu quero saber para que valores de S, o limite dessa expressão, quando t tende para infinito, existe, certo? Observe que o valor de S é importante na avaliação do limite dessa exponencial. Então, se S menos A for maior do que 0, essa exponencial é uma exponencial negativa. Logo, quando t tender para infinito, isso daqui vai a... Desculpa, é uma exponencial de expoente negativo. Então, quando t tender para infinito, isso aqui vai a 0. Então, se S menos A é positivo, essa diferença aqui é negativa, isso daqui implica que a exponencial de menos S menos A t grande vai a 0 quando t tende para infinito. Ou seja, na hora que você calcular o limite dessa integral, o resultado dela está aqui embaixo, essa parcela aqui vai a 0. Sobra o quê? Então, o limite da constante menos 1, que é igual a menos 1 vezes menos 1 sobre S menos A, o limite que eu estava tentando calcular, e, portanto, a transformada de Laplace da função exponencial de AT. Então, a transformada de Laplace da exponencial de AT vai ser igual a 1 sobre S menos A. Como eu estou exigindo para que esse limite exista, que S menos A seja positivo, em particular, S deve ser maior do que A. E aqui eu estou, certo? Com a condição garantindo que a transformada de Laplace dessa exponencial existe para todo S maior do que A. Ok? 1 sobre S menos A. O processo de cálculo da transformada de Laplace via definição não é algo muito simples. Você precisa calcular essas integrais. E veja, nesse caso foi relativamente fácil porque essa exponencial pode ser juntada à própria função. Mas quando você tem outras funções, por exemplo, funções trigonométricas, funções polinomiais e coisas do tipo, esse cálculo não é tão simples. Às vezes você precisa usar integrações por partes diversas vezes, tá? Então não é uma tarefa muito simples. Nós temos diversas tabelas de transformadas de Laplace das funções com as quais nós iremos trabalhar, disponíveis na internet, no próprio livro do professor Reginaldo que estamos usando. Eu vou disponibilizar para vocês no sistema acadêmico uma tabela dessas transformadas, mas é importante tentar fazer um exercício ou outro. Eu vou até deixar aqui 2 exercíciozinhos para usar a definição e calcular a transformada de uma ou duas funções, para você pelo menos se inteirar do que está acontecendo. Então, outros exemplos, e aqui eu não vou refazer a conta. Por exemplo, qual é a transformada de Laplace de uma constante? A transformada de Laplace de uma constante, você vai verificar que isso é K sobre S para S maior do que 0. Tá? Por exemplo, um exercíciozinho aqui, ó. Um exercíciozinho. Verifique, ou calcule melhor, vou deixar o sabor da descoberta. Calcule pela definição a transformada de Laplace, na letra A, da função linear t, e na letra B,
a transformada de Laplace da função quadrática t quadrado. Tá? Calcule essas duas transformadas de Laplace. Outras situações, outros exemplos ainda, menos triviais, aqui até mais trabalhosos. Qual é a transformada de Laplace, por exemplo, da função cosseno de AT? Cosseno de AT. Cosseno de AT é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, e aqui S deve ser maior do que A. Note, pessoal, que é sempre importante, quando você calcula a transformada de Laplace, dizer para que valores de S ela está definida. Então aqui, ó, no primeiro exemplo, S maior do que A, no segundo, S maior do que zero. Aqui vocês vão descobrir depois para que valores de S essa transformada está definida. Aqui eu estou dizendo que a transformada do cosseno está definida para S maior do que A. Então, ainda nessa linha dos exemplos, só para a gente encerrar com o último caso, transformada de Laplace do seno de AT. Transformada de Laplace do seno de AT, A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E também aqui nós temos S maior do que A. Ok? Então, esses são alguns exemplos. Como eu disse, nós vamos ter uma tabela de transformadas de Laplace para podermos utilizar. Mas é importante, tentem fazer esses dois exercícios aqui, só para vocês sentirem um pouco a dificuldade de calcular a transformada de Laplace pela definição. A gente vai usar a transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial lá na frente, tá bom? Algumas propriedades da transformada de Laplace, a propriedade de linearidade é extremamente importante. A propriedade de linearidade, ela diz o seguinte: se você pegar duas funções f e g para calcular a transformada de Laplace delas, se cada uma delas possuir transformada de Laplace, então a transformada da soma é a soma das transformadas para S maior do que um certo valor A, onde esse valor A que aparece aqui, a transformada de Laplace de F está definida com o valor A1, a transformada de Laplace de G está definida com o valor A2, A é o maior valor entre A1 e A2. Da mesma maneira, a linearidade... Da mesma maneira, não. Eu estou separando aqui em duas partes, mas essa daqui é uma segunda propriedade ainda relativa à linearidade. Se você pega uma constante k e multiplica por uma função f e calcula a transformada de Laplace da constante vezes a função, isso daqui é igual à transformada de Laplace multiplicada pela mesma constante. Uma terceira propriedade, agora já não é mais a linearidade, na verdade é a transformada de Laplace da função potência. Não é da função exponencial. A função exponencial a gente já resolveu ali. A transformada de Laplace da função potência t elevado a n. Aqui eu estou admitindo que n é um número inteiro. N é um número inteiro maior do que zero. Tá bom? A transformada de Laplace de t elevado a n é igual a n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Tá bem? Existe uma fórmula um pouco mais complicada para quando n é um número real qualquer. Tá? O Reginaldo traz esse detalhe, o Boyce traz esse detalhe, mas eu não vou abordar aqui. E aqui eu preciso S maior do que zero também. Tá? Se eu não me engano, o caso quando n é um número real aparece nos exercícios do livro do Reginaldo. Tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Então tá aqui, transformada em Laplace de t elevado a n, n fatorial sobre s elevado a n mais 1.
Se agora você combinar essa propriedade com a propriedade da linearidade da transformada de Laplace, não é muito difícil você imaginar como calcular a transformada de Laplace de um polinômio, por exemplo. Em particular, essa formulazinha aqui vai dizer para vocês quanto vai valer a transformada de Laplace de t e de t quadrado. O exercício que eu dei para vocês é para calcular essas duas transformadas usando a definição e não a propriedade. Então, imagine o seguinte. Imagine que você queira calcular agora a transformada de Laplace de 2t ao quadrado menos 3t mais 1, por exemplo. Não existe uma fórmula fechada para essa daqui, mas eu sei calcular a transformada de t ao quadrado, sei calcular a transformada de t, sei calcular a transformada da constante. Então eu sei calcular aquilo ali porque eu posso aplicar a fórmula de linearidade. Isso daqui você poderia escrever como 2 vezes a transformada de t ao quadrado menos 3 vezes a transformada de t mais a transformada da constante 1. E aí cada uma dessas, t quadrado usando aquela fórmula vai ficar 2 fatorial é 2 sobre s elevado a 2 mais 1, 3, menos 3 vezes a transformada de t, que é 1 fatorial sobre s elevado a 1 mais 1, 2. O n aqui é 2, o n aqui é 1. A transformada da constante 1, transformada da constante 1 é 1 sobre s. E está aqui. A transformada de Laplace daquele polinômio é 4 sobre s ao cubo menos 3 sobre s ao quadrado mais 1 sobre s para s maior do que 0. Tá? Então, tá aí. A gente já começa com essa propriedade da linearidade e com algumas situações que você já conhece a transformada de Laplace, você pode ir combinando para obter novas transformadas de Laplace. Mas uma pergunta importante que precisa ser feita é a seguinte: qualquer função possui uma transformada de Laplace? A resposta é não. Existem funções, por exemplo, a função f de t igual a exponencial de t ao quadrado. Essa função não possui uma transformada de Laplace, tá? E a razão para isso é mais ou menos, de certa forma, explicada pela propriedade da admissibilidade, que eu vou escrever para vocês aqui agora. Basicamente, uma função vai ter transformada de Laplace se ela for uma função limitada por uma função exponencial. Tá? Aí você pode dizer, mas essa função aqui é exponencial. Na verdade, não. Isso é uma exponencial com expoente quadrático. Tá certo? Então ela não é uma função exponencial. As funções exponenciais são do tipo exponencial de AT. Certo? Onde o expoente aqui é linear. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, seja f, novamente, uma função definida nos números reais não negativos, tal que existam k e m reais, k e m positivos, números reais positivos, satisfaçam o módulo de f de t menor ou igual a n vezes a exponencial de kt para todo t maior do que 0. Se uma função, faltou dizer que seja f
contínua partes. Então, uma função é contínua por partes se o domínio dessa função pode ser dividido em intervalos, onde em cada subintervalo que aparece no domínio, a função seja contínua. Nos pontos que ligam esses intervalos, pode ser que a função não esteja definida, pode ser que a função não seja contínua. Mas em cada intervalo aberto ali, essa função é contínua. Então a gente diz que ela é contínua por partes. Então, seja f uma função contínua por partes que satisfaça essa condição. Como eu disse, a função f precisa ser limitada por uma função exponencial. Tá? Então, diremos que f é uma função admissível e, nesse caso, existe a transformada de Laplace de f. Tá? Não só esse resultado a gente não pode entendê-lo assim, só as funções admissíveis possuem transformada de Laplace? Na verdade, não. Esse resultado é mais ou menos no seguinte sentido. Mais ou menos não, é no seguinte sentido. Se essa condição for satisfeita, então existe a transformada de Laplace. Mas podem existir funções que não satisfaçam a essa condição e que também possuam. Essa daqui é uma condição que a gente chama de suficiente. Ela não é uma condição necessária. Tá bem? Então, as funções admissíveis, vamos trabalhar com elas. E uma vez que a função f possua uma transformada de Laplace, se outra função possuir transformada de Laplace e as transformadas de Laplace forem iguais, se essas duas funções forem admissíveis, as funções serão iguais. Tá? Então, de certa forma, a admissibilidade de uma função para a transformada de Laplace garante a unicidade da transformada de Laplace. E uma vez que a transformada de Laplace de uma função é única, a gente pode definir a transformada de Laplace inversa. E aí é que a coisa começa a ficar é aí que a coisa começa a ficar pior, vamos dizer assim. O que eu disse foi o seguinte, olha, se a função f é uma função admissível, existe uma única transformada de Laplace. Uma única função transformada de Laplace. Vamos denotar ela por f de s. É bastante comum essa notação aqui, viu, gente? Se a função f que você está calculando a transformada de Laplace, se a função que você está calculando a transformada de Laplace é fzinho minúsculo, a transformada de Laplace usualmente é denotada por f de s. Então você tem aqui a função f de t, e para cá você vem para a função f de s. F de t é a sua função original, f de s é a sua transformada de Laplace. Você define a transformada inversa da função f grande como sendo exatamente a função fzinho. Por quê? Se fzinho é admissível, a transformada de Laplace é única nesse caso. Então, calculei a transformada de Laplace de uma função fzinho, achei uma f grande. Existe uma única fzinho que se associa a ela. Então eu vou definir a transformada inversa dessa função f grande exatamente como sendo essa função fzinho. Veja só nos exemplos o que acontece. Qual seria, vou aproveitar aqui esse exemplo. Qual seria a transformada inversa? Qual seria... não, deixa eu apagar tudo. Qual seria a transformada inversa dessa função aqui, 4 sobre s ao cubo menos 3 sobre s ao quadrado mais 1 sobre s. Qual seria a transformada inversa dessa função? Opa, é 2t ao quadrado menos 3t mais 1. Por quê? Pois... a justificativa é sempre essa. Pois a transformada de Laplace de 2t²
menos 3t mais 1 é igual a 4 sobre s ao cubo menos 3 sobre s ao quadrado mais 1 sobre s. Parece uma coisa imbecil, estúpida, mas é devido à unicidade que a admissibilidade das funções garante. Tá? Como existe uma única função, uma única transformada de Laplace por uma função, você pode fazer a volta. É como naquele estudo de função bem primordial, quando você olhava para a injetividade. É exatamente isso, para a injetividade das funções. Bem? Então, por exemplo, qual seria a transformada de Laplace inversa da função 1 ou 3 sobre S? Bom, a transformada de Laplace inversa de 3 sobre S é 3, constante. Por quê? Pois a transformada de Laplace da função constante 3 é 3 sobre S. Da mesma forma, qual é a transformada inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 4? Aí a coisa aqui já começa a ficar um pouco mais nebulosa, porque aí a gente começa a ter que usar as transformadas que a gente já conhece. Essa daqui é a transformada de Laplace do seno de 2t. Tá? Então, a transformada inversa disso é o seno de 2t, pois a transformada do seno de 2t é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, a brincadeira de inverter, na verdade, ela passa pelo seguinte: eu preciso identificar qual é a função que possui essa daqui como transformada de Laplace. E aí você identifica a transformada inversa. É mais ou menos o que você faz com o logaritmo e a função exponencial. Tá? É mais ou menos isso. Por quê? Porque também o logaritmo e a função exponencial são funções inversas, umas da outra. Para terminar, um último exemplo ainda sobre a transformada inversa. Qual é a transformada inversa da função s mais 3 sobre s ao quadrado menos 3s mais 2? Como eu disse agora há pouco, calcular a transformada inversa é identificar qual função possui essa daqui como transformada de Laplace. Se você olhar para essa expressão e se você pegar uma tabela de transformadas de Laplace, não vai aparecer um quociente como esse. E aí você precisa começar a manipular essas expressões a fim de, reescrevendo essa expressão, identificar a expressão nova como a transformada de Laplace de alguém, ou como uma soma de transformadas de Laplace. Nesse sentido, pessoal, aquela ideia das frações parciais continuará sendo muito útil para nós. Veja só nesse caso. Vamos olhar para a fração s mais 3. O polinômio s ao quadrado menos 3s mais 2, ele se fatora como s menos 2 vezes s menos 1. Tá? E aí, então, eu posso escrever essa fração como a sobre s menos 2 mais b sobre s menos 1. Tá bom? Eu não vou fazer essa continha, mas se você ajustar, você vai conseguir calcular os valores de a igual a menos 4 e b igual a 5. Deixa eu só olhar se eu fiz certinho. Fiz certinho a conta. Então, veja bem, por que isso é importante? Porque agora, s mais 3 sobre s ao quadrado menos 3s mais 2 é igual a menos 4 vezes 1 sobre s menos 2 mais 5 vezes 1 sobre s menos 1. Agora, veja só. Lembra da história? Eu preciso identificar as funções
como transformadas de Laplace. E nesse caso eu já consigo. Se você agora pegar, olhar o primeiro exemplo que eu resolvi, você vai ver que 1 sobre S menos 2 é a transformada de Laplace da exponencial de 2t. Da mesma forma, 1 sobre S menos 1 é a transformada de Laplace de exponencial de t. Se você aplica linearidade, então, se você aplica linearidade, ó, você vai ter que isso daqui é igual... Deixa eu apagar e escrever aqui em cima. Para completar esse exemplo. Então, usando a propriedade da linearidade da transformada de Laplace, aquilo ali é igual a transformada de Laplace de menos 4 exponencial de 2t mais 5 exponencial de t. Portanto, uma vez que essa expressão aqui de dentro é a transformada de Laplace dessa função dentro, quem é a transformada inversa dela? Menos 4 exponencial de 2t mais 5 exponencial de t. O processo de inversão da transformada de Laplace é extremamente importante quando nós formos resolver os problemas de valor inicial. Então é algo que realmente nós precisamos ficar muito atentos. Existem situações um pouco mais complicadas, eu vou abordar essas situações nos próximos vídeos que eu for fazendo para vocês. O próximo vídeo eu já vou abordar uma dessas situações um pouco mais complicadas para o cálculo da transformada inversa, bem como eu também já vou abordar como resolvermos problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace, ok? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.